Daqui umas 2 semanas, eu e meus amigos, a gente vai viajar pra praia. Eu tava lembrando aqui que a última vez que a gente fez isso foi, 3 anos atrás, no final do terceirão, né, no final do ensino médio. E, cara, naquela época, eu tava passando por uma fase muito difícil, assim. Eu tinha recém perdido o meu pai de criação, né? Só que ao mesmo tempo, parando pra pensar, eu acho que eu só aproveitei tanto aquela viagem justamente por causa disso. Então, esse vai ser o assunto de hoje, né? Por que que os momentos tristes são tão importantes quanto os momentos felizes, né? Ainda sobre o exemplo que eu usei, né? Que nem eu comentei, eu tinha recém perdido meu pai de criação há, uns 5 dias. E junto com isso, também tinha aquele clima meio estranho, assim, de final de ensino médio, sabe? Aquela vibe de ninguém saber se ainda vão se ver depois que a escola acabar, né? E só isso já deixa qualquer um meio melancólico, né? Deixa eu pegar uma foto de formatura aqui. Acho que aqui é mais formatura de faculdade, né? Mas enfim, traz o mesmo sentido aqui pro nosso assunto. Porque, pô, querendo ou não, é um ciclo de, 12 anos, né? Vivendo praticamente todo dia com as mesmas pessoas, crescendo com elas, né? Tu vê os teus amigos, teus colegas, professores envelhecendo e amadurecendo contigo, né? Então eu tava meio nessa vibe, assim, pra ir pra viagem, sabe? E além disso, eu sou natural de Recife. Então praia, pra mim, já não é um negócio tão surreal, assim. Porque eu morava relativamente perto da praia, então ia com bastante frequência. Com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Então eu tava com receio de não aproveitar essa viagem por causa desses pontos, sabe? Porque, é fim de um ciclo de 12 anos com todo mundo que eu conheço. A gente vai pra praia, que é um lugar que eu já sou meio familiarizado. Tava de luto também nessa época. E eu tava achando que eu não ia aproveitar, sabe? Só que foi justamente o oposto. Talvez por essa questão de escapatória, assim, de não querer pensar muito nos problemas, eu aproveitei tudo, assim, é bizarro. Algum amigo meu ia acordar cedo pra ir pra praia às 5 horas da manhã, eu tava junto, sabe? Nascer do sol na praia, sei lá. Alguém ia caminhar pela praia, eu tava junto. Ou então, alguém ia, no mercado e eu também ia junto, só pra fazer companhia pra pessoa e sair de casa e tal, né? Eu não queria perder nem um segundo dessa viagem. Justamente por ter noção da finitude de tudo isso, né? Que, eu não sei se ano que vem eu vou ver os meus amigos de novo. Não sei se, sei lá, mês que vem, algum deles vai se mudar pra outra cidade, coisa do tipo. Então eu vou aproveitar o máximo que eu puder essa viagem. Porque, sei lá, vai que é a última, né? O bizarro é que eu lembro de detalhes dessa viagem que eu não lembro de outras viagens que eu fiz com a minha turma, sabe? Sei lá, no 9º ano ou no 5º ano, não sei. Já essa eu lembro de muitos detalhes de como foi a gente viajar na van. A gente alugou uma van pra ir pra praia, né? Tinha um motorista que ficou dirigindo a van. E aí eu lembro de como é que foi isso. Na época tava tendo Copa do Mundo, eu acho. Eu não lembro se era Copa ou se a seleção só tava jogando. Mas eu lembro que tinha um jogo da seleção, e aí enquanto a gente tava viajando, que era uma viagem de umas 4 horas, eu não lembro, mas a gente ficou assistindo o jogo da seleção na van, com dados móveis, né, e tal. A gente comemorando os gols, ou então, um amigo meu que não olha futebol ficava comemorando quando o outro time fazia gol. E eu não tô dizendo que a gente tem que estar triste o tempo todo pra aproveitar as coisas e tal. Não, eu só também não acho que a gente tem que estar feliz o tempo todo. Às vezes eu sinto uma pressão, assim, de como se eu tenho que estar feliz quando eu saio com meus amigos, sabe? Eu não posso, sei lá, se eu estiver triste, eu não posso parecer que eu tô triste pra eles. A gente tá saindo, uma vez no mês, então tem que aproveitar. Então, mesmo que eu esteja triste, eu tenho que mascarar isso, sabe? Às vezes eu sinto um pouco essa pressão, não só com meus amigos, mas, enfim, qualquer situação, assim, eu até postar alguma coisa no Instagram e tal. Eu não vou postar quando tô triste, eu vou postar, quando eu fiz uma viagem. Só que não é assim que funciona, né? Porque todo mundo tem altos e baixos o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é triste o tempo todo. E a real é que a gente precisa dos dois, né? Tanto da felicidade quanto da tristeza. É um contraste, né? É tipo comida, por exemplo.
Por quê? Porque a gente só sabe o que é uma comida salgada porque a gente já comeu uma comida doce. Ou então a gente só sabe o que é uma comida doce porque a gente já comeu uma comida salgada. Se só existisse comida doce, por exemplo, tudo ia ser doce. Então não existiria esse contraste. A gente não conseguiria diferenciar uma coisa porque tudo é aquilo. Eu acho que a tristeza, ela é justamente o que faz a gente valorizar o momento de felicidade. Por exemplo, se eu não tivesse numa fase ruim naquela época que eu viajei com meus amigos, e essa viagem fosse, tipo, sei lá, no primeiro ano do ensino médio, será que eu teria aproveitado tanto? Não tem como saber, né? Essa é a real. Mas eu acho que eu não teria aproveitado tanto quanto eu aproveitei por conta do contexto, por conta de aquilo ser o final de um ciclo, ou de eu ter perdido alguém que eu gostava, enquanto que se fosse, tipo, no primeiro ano do ensino médio e a gente já se visse o tempo todo, eu e meus amigos, e não tivesse esse sentimento de ano que vem tudo pode mudar, talvez eu não tivesse aproveitado tanto, essa que é a real. Eu acho que é por isso que a gente precisa dos altos e baixos, porque senão tudo ia ser uma linha reta, porque senão a gente não dá valor às coisas, porque aquilo se torna algo normal. Eu tô muito animado pra essa viagem que a gente vai fazer agora, porque já fazem 3 anos que a gente fez algo parecido, tipo, juntar nossa galera ali e ir pra um lugar longe, assim, porque a gente se vê com uma certa frequência, mas é sempre aqui pela cidade, né, pra comer, tipo, um X, ou comer uma pizza. Só que dessa vez vai ser diferente, porque a gente vai ir pra praia, só que a gente não vai precisar alugar uma van. Eu e meu amigo, a gente vai dirigindo dessa vez. Eu e ele, a gente tem carteira, então não vai precisar alugar uma van. Dessa vez a gente vai dirigindo. Mesmo a gente também indo pra praia, e praticamente com a mesma galera, vai ser uma experiência muito diferente, né? Não vai ser aquela mesma sensação que a gente teve no final do ensino médio, aquele gostinho de urgência e incerteza. Agora vai ser algo mais focado em descanso, de quebra de rotina mesmo. Tipo, a gente vai estar viajando todo mundo junto, se vendo por dias, né? Porque normalmente quando a gente combina pra fazer alguma coisa fora é tipo, uma noite, passar 2, 3 horas comendo e conversando. Dessa vez a gente vai passar, tipo, 3 dias todo mundo junto e indo pra praia, ou então indo almoçar e jantar junto, ou jogando junto, ou bebendo alguma coisa junto, assim, né? Então, a minha conclusão aqui é que a tristeza, ela não é necessariamente o oposto da felicidade. Eu acho que ela faz parte, sabe? Eu acho que é uma coisa só. Felicidade e tristeza é o contraste. Sem um não existiria o outro, né? É tipo o yin yang, né? Acho que esse é o exemplo perfeito para descrever o que é a felicidade e a tristeza. Um precisa do outro. Sem tristeza, tudo seria felicidade. Sem felicidade, tudo seria tristeza. Então seria algo normal. Então, a felicidade não existiria se a tristeza não existisse. Se um não existisse, aquilo seria uma linha reta, seria normal, logo, ela também não existiria. Mas enfim, eu acho que por hoje era isso. Vamos ver como é que ficou o nosso moodboard. Eu acho que a tristeza é o que faz a gente parar de andar no automático. É tipo uma comida doce, uma salgada. Se a gente não aproveitasse uma comida doce, a gente não saberia que o salgado existe. A tristeza, querendo ou não, faz a gente apreciar mais os momentos de felicidade. Porque talvez, se eu tivesse feito aquela viagem com meus amigos em outra época, eu não teria aproveitado tanto quanto eu aproveitei. Mas enfim, isso aqui é só uma opinião que muito provavelmente daqui a um ano já vai ser completamente diferente.